Meus amigos do Vale do Ribeira, Espaço da Saúde chegando com a presença do nosso palestrante aqui, Dr. André Moreira, CRM 96971, muitos temas interessantes. O primeiro de hoje é a questão da ingestão de sal, um estudo aí revolucionário. Muito bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez é um enorme prazer poder participar aqui do programa. E em relação a essa questão da ingesta de sal, né? Confesso que é a primeira vez que eu escuto falar sobre isso, em que a ingesta de sal pode estar relacionada à aterosclerose, independente do nível de pressão, ou seja, a pessoa que tem pressão normal e ingere muito sal, ela vai ter mais chance de aterosclerose. Primeira vez que eu escuto falar isso. E o estudo foi feito na Suécia, com 10 mil indivíduos, idade média de 50 a 64 anos, e foi publicado 30 de março no European Heart Journal, no Jornal Europeu de Cardiologia. E foi um trabalho interessante que eles fizeram tomografia de coronária nos pacientes, Doppler de carótida e dosaram o sal da urina, né? Que é uma forma de você avaliar se a pessoa está ingerindo ou não muito sal. E eles viram o seguinte, aquelas pessoas que tinham pressão normal, foram que eles foram estudar, esses 10 mil indivíduos, né? E não tinham lesão de carótida, não tinham lesão coronária. E ao longo dos anos eles perceberam o seguinte, que a cada 1000 miligramas de sal ingeridos a mais na dieta, aumenta o risco de 9% a chance de placa na carótida e 17% a incidência de placa na coronária. Então, quer dizer, uma excelente dica para o nosso ouvinte aqui, né? Que o sal não é só, não tem a desculpa, eu como sal porque minha pressão está normal. Não, aumenta o risco em 9% de placa na carótida e em 17% na coronária. Confesso que é um risco que eu não fico muito confortável de correr, não. A grande verdade é que tanto o açúcar como o sal são condenados por grande parte dos cientistas, né? Ah, sim, sem dúvida. E da população também. A vovó já dizia. Tudo em excesso faz mal, né? Sim, tem um amigo meu que diz que a virtude está no meio. Está no meio, é isso aí. Bem, vamos falar agora sobre um assunto interessante também. O câncer infantil está crescendo muito, infelizmente. Inclusive, Campinas tem um Boldrini, um hospital especializado só em câncer para crianças e jovens, né? Uhum. E aqui tem um estudo interessante do estilo de vida. Sim, eu achei muito bom isso, porque eles foram pesquisar, né? Deixa eu ver aqui, doutora Stephanie Dixon, ela é PhD do Departamento de Oncologia do St. Jude Children's Research Hospital, em Memphis, no Tennessee. E ela reparou o seguinte, fez uma análise de 34 mil sobreviventes de câncer infantil, quer dizer, um número elevado. Um número bem elevado. E foi avaliar a questão do estilo de vida, né, para essas crianças em relação à mortalidade. E ela viu que a taxa cumulativa da mortalidade por todas as causas foi de 23%, em comparação à população normal. Então, quer dizer, uma criança que teve câncer, eles viram aqui na média até os 5 anos de idade, foi a idade pesquisada. E eles viram que a criança que teve câncer, ela vai ter essa taxa de mortalidade na idade adulta de 23%, em comparação à população normal, que seria de 5%. Então, quer dizer, uma taxa de mortalidade bem mais alta que a população normal. E aí o que acontece? À medida que você tem um câncer, você vai fazer o tratamento. E a taxa de sucesso, por exemplo, nos Estados Unidos é bem alta. Eles observaram aqui que 85% das crianças que tiveram câncer sobrevivem em 5 anos. E aí, ela reparou o seguinte, que à medida que você sobrevive do câncer, você vai inevitavelmente vai correr o risco de outras doenças, hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade e por aí vai. Então, quer dizer, se você tiver um estilo de vida saudável, você consegue reduzir esse percentual aqui
de 23%, que é um percentual altíssimo em relação à população geral. Então, quer dizer, é muito importante, não só para os adultos, mas também para as crianças, principalmente a que teve uma doença grave, né, como essa, ter um estilo de vida saudável, né? Nada de bolacha, evitar fritura, né? Evitar alimentos ultraprocessados, isso, todo esse veneno aí. Isso, ultraprocessado, principalmente salgadinho, né? Esses pacotes de bolacha. Por quê? Porque isso também tem muita química. E se a criança que já teve um câncer, ela já tem o dobro de chance da população normal de ter um segundo câncer. Então, quer dizer, vamos tentar minimizar isso ao máximo, né? E dieta saudável vale para todas as crianças que tiveram ou que não têm problema. Bom, tem um outro estudo aqui também, algo que muita gente sofre, né? Apneia do sono. Sim. Como é que é esse estudo aí? A apneia do sono cada vez mais vem ganhando relevância, né, na prática médica. E aqui o artigo diz o seguinte, né? Por que não pesquisar a apneia do sono em todos os adultos? Eu, quando li, eu pensei que fosse através de exames, mas não. Então, aqui no corpo da matéria, né, ele fala o seguinte, que já diversas vezes a Academia Americana de Medicina resolveu fazer matérias lá para levantar, né, na população a importância da apneia do sono, que é aquela pessoa que ronca muito à noite, tem um sono interrompido, acorda diversas vezes à noite. Então, quer dizer, várias campanhas nos Estados Unidos são feitas em relação a isso, levantar para as pessoas a importância da apneia do sono. Só que assim, esse médico aqui, ele questiona o seguinte, Dr. Kennedy W. Lin, que é diferente o paciente procurar o médico e trazer a queixa e o médico perguntar para o paciente se ele tem alguma queixa. Então é diferente. Se todo mundo ficar esperando o paciente trazer a queixa de que ronca à noite e acorda à noite, é difícil. Que mesmo nos Estados Unidos, que eles estimam que tenha 30 milhões de pessoas com apneia do sono. E dessas pessoas, né, de cada 5, 4 não sabe que tem. Quer dizer, tem a apneia, mas não sabe, desconhece o problema. E hoje a apneia do sono é a principal causa de hipertensão secundária. A maioria das vezes, por exemplo, a pressão alta, pressão arterial, ela é idiopática, não tem uma causa definida. Por quê? A gente vive num mundo estressado e várias causas contribuem para a pressão. Dormir pouco, problema no trabalho, salário, cobrança, né? Financiamento da casa, filho que não quer fazer o dever de casa, essas coisas. Então tudo contribui para a pressão alta. Só que se você afasta todas as causas, a pessoa tem uma vida saudável, está tudo bem, a apneia do sono passa a ter um papel principal como a causa da hipertensão arterial. Então realmente existem questionários hoje para você descartar ou não a apneia do sono. E talvez sim, talvez no Brasil também a gente devesse incorporar isso. Algum screening, né, como fala, algum método para você escanear, separar quem pode ter e quem pode não ter a apneia do sono. Bem, doutor André, e vamos falar agora sobre outro assunto ligado à atividade física. Para a gente finalizar aqui, achei um trabalho interessante, que nós já falamos aqui da importância do sono, né? Que o ideal é dormir em torno de 8 horas de sono, 7, 8 horas. Dormir 6 horas ou menos faz mal, e dormir 9 horas ou mais faz mal também. A virtude, né, como diz, meio, né? Tá no meio. Então, eles foram ver aqui, mas espera aí. Tá bom, eu durmo pouco, o que eu posso fazer para compensar isso? E eles viram aqui que aquela pessoa que faz atividade física, ela de certa forma pode compensar esse risco aumentado da ausência do sono. Ou de dormir pouco, ou de dormir de uma forma inadequada. Então aqui eles falam, até onde sabemos, o estudo, né, foi o primeiro a usar acelerometria. Eu acho que deve ser alguma coisa do celular, algum aplicativo para ver o movimento da pessoa, para documentar a associação conjunta de atividade física e sono.
E aí eles viram que assim, a doença cardiovascular, né, a mortalidade por doença cardiovascular e por câncer. O que eu achei interessante aqui, que também eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, né, é que assim, o sono, ele interfere na mortalidade pela doença cardiovascular, mas não por câncer. Então quer dizer, se você, numa ponta, considerando mortalidade como todas as causas, então a cardiovascular tem um peso e câncer tem outro. Se você consegue, através da atividade física, por exemplo, reduzir a mortalidade tanto na cardiovascular quanto no câncer, nós já falamos sobre isso também aqui, então quer dizer, você reduz a mortalidade de uma forma geral. E isso, de alguma maneira, compensaria o risco aumentado pelo sono inadequado. Então tá aí, ó, é uma saída para aquele que dorme pouco. Dorme pouco, às vezes fica cansado de dia. Pode ser a apneia do sono, porque a pessoa acorda. Dorme pouco, é? Isso, acorda, fica Dorme cansado mal. durante o dia, mas tem que fazer aquela caminhada, tem que ter uma atividade física de leve a moderada. Para ter uma atividade física de alta intensidade, aí já é melhor procurar o médico primeiro. A grande verdade, doutor André, é que a gente roda e acaba caindo. Alimentação Verdade. correta e exercício físico. Verdade. E o sono também, não podemos Sono esquecer também dele. Mas já é uma notícia boa até para mim. Minha mulher fica falando assim, tem que dormir mais. Eu falo, não, peraí, eu vou caminhar então, para compensar isso. Tá aí, chegamos ao final do programa de hoje, como sempre, assuntos muito interessantes, novidade na área médica. Se você tem alguma dúvida, você pode ligar aqui para 99, que nós levamos a sua questão para o doutor André. Doutor André Moreira, CRM 96971, vai estar conosco de volta semana que vem. Microfones na 99 para suas despedidas. Mais uma vez, só tenho a agradecer. Espero que você que está nos escutando tenha gostado. E realmente são temas muito interessantes. Sal causando aterosclerose, confesso que foi a primeira vez que eu ouvi isso. E realmente comparar o sono inadequado com a atividade física. Também a primeira vez que eu ouvi falar que o sono aumenta a mortalidade do ponto de vista cardiovascular, mas não interfere na mortalidade pelo câncer. Então, quer dizer, são coisas interessantes que a gente pode trazer para o dia a dia. Até semana que vem.